Vamos resolver essa questão que envolve o conceito de análise combinatória fatorial, tá? E foi cobrado no concurso para guarda municipal da Prefeitura de Jacutinga. Acompanhe comigo o enunciado. O fatorial de um número é extremamente utilizado na análise combinatória. Dessa forma, analise as proposições a seguir. Primeira afirmação. O fatorial n fatorial de um número n com n natural, né, pertencente ao conjunto dos números naturais, é dado por o fatorial de n é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 3 vezes 2 vezes 1 e assim por diante. Então, será que é isso aqui mesmo? A segunda afirmação, fatorial de 0 é igual a 1, e a terceira afirmação, fatorial de 1 é igual a 0. Então, dessas afirmações, quais estão corretas, né? Quais dessas proposições estão corretas? Temos aqui, nessa primeira afirmação, que o fatorial de n ele dá como sendo essa expressão aqui, que é exatamente a expressão que nós utilizamos, né? Que é a definição de fatorial. Por exemplo, olha, fatorial de 7 é igual a 7 vezes... Aí eu vou diminuindo 1. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Só por curiosidade, esse produto aqui é igual a 5.040. Mas veja que realmente o fatorial de n é dado por essa expressão aqui. E aqui só temos um exemplo. Então, essa primeira proposição é verdadeira. A segunda proposição aqui está dizendo que fatorial de 0 é igual a 1. Isso aqui também é verdade. Isso aqui é uma convenção, tá? No conceito, no conteúdo aqui de fatorial, que fatorial de 0 é igual a 1. Inclusive, fatorial de 1 também é igual a 1. Por isso que essa alternativa 3 aqui, ou essa posição 3, ela é falsa, ao dizer que fatorial de 1 é igual a 0. Por quê? Porque fatorial de 1 é igual a 1 também, ok? Então, olha, quais estão corretas? A 1 está correta, é verdadeira, e a proposição 2 é verdadeira. Então, apenas as proposições 1 e 2 são verdadeiras, o que torna a alternativa B aqui o gabarito da nossa questão. Vamos resolver essa questão que envolve o conceito de princípio fundamental da contagem e foi cobrado no concurso para a Guarda Municipal da Prefeitura de Jacutinga. O enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa que contém a quantidade de vezes que é possível usar de maneiras diferentes 2 blusas, 3 calças e 4 meias. Como que a gente pode resolver essa questão? Bom, a gente tem aqui opções para se vestir, né? Então, a gente vai se vestir com blusa, segundo o enunciado aí, com uma blusa, uma calça e meias. Aí a gente tem a seguinte, o número de opções de blusa que a gente tem, nós temos 2 blusas para escolher. Para cada uma das 2 blusas, nós vamos ter 3 calças, que é o número de opções de calça que a gente vai ter. E a quantidade de meias é igual a 4. E agora, pelo princípio fundamental da contagem, a gente pode garantir que a quantidade de vezes, ou a quantidade diferente, né, de maneiras que a gente pode se vestir utilizando essas opções aqui, é igual a esse produto de 2, 3 e 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Portanto, temos 24 maneiras diferentes de nos vestir, tendo à disposição 2 blusas, 3 calças e 4 meias. O que torna, então, a nossa alternativa A o gabarito da nossa questão. Vamos resolver essa questão que envolve o conceito de análise combinatória, permutação com repetição, e foi cobrada no concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Jacutinga. Vamos lá? Preste atenção no enunciado. Sobre a palavra chuchu, assinale a alternativa que contém a quantidade de anagramas que pode ser formada com essa palavra. O que nós sabemos? Nós sabemos que a quantidade de anagramas de uma palavra é igual à quantidade, né, de permutação das X letras, né, que contém essa palavra. No caso chuchu, chuchu tem 6 letras. Então, a quantidade de anagramas da palavra chuchu
é a quantidade de permutações dessas 6 letras. Então, a gente vai embaralhando as letras e vai encontrando permutações. Porém, temos aqui repetições de letras, né? Temos 2 letras iguais a C, 2 letras iguais a H e 2 letras iguais a U. Então, a gente tem aqui uma permutação com elementos repetidos. E isso a gente precisa se atentar. No caso, a gente calcula dessa forma. Olha, a permutação, o número de anagramas da palavra chuchu é o número de permutações das 6 letras, sendo que 2 delas iguais a C, 2 delas é iguais a H e 2 delas é iguais a U. Então, temos essas repetições aqui. Isso aqui é igual, por definição, a fatorial de 6 dividido por fatorial de 2, multiplicado por fatorial de 2, multiplicado por fatorial de 2. Fatorial de 6, por definição, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 2 é igual a 2, fatorial de 2 é igual a 2 e fatorial de 2 é igual a 2. E aí aqui a gente pode simplificar para facilitar o cálculo. Olha, 2 vezes 2, 4, eu corto com esse 4 aqui, esse 2 eu corto com 2. Finalmente, eu tenho aqui que a permutação dessas 6 letras, tendo essas repetições aqui, é igual a 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3 é igual a 90. Portanto, a quantidade de anagramas que nós podemos formar com as letras da palavra chuchu é igual a 90, o que torna, então, aqui o gabarito, a alternativa A, o gabarito da nossa questão. Vamos resolver essa questão que envolve o conceito de probabilidade e foi cobrada no concurso para guarda municipal da Prefeitura de Jacutinga. Vamos lá? O enunciado diz o seguinte: leia o trecho a seguir. É qualquer subconjunto do espaço amostral. Com base nos fatores que influenciam a probabilidade, assinale a alternativa que representa corretamente o trecho lido. Será que o trecho lido se refere à probabilidade, a experimento aleatório, a espaço amostral ou a evento? Para resolver essa questão, nós vamos abrir mão aqui de um exemplo, tá? Vamos considerar o experimento aleatório, que é o lançamento de um dado. No lançamento de um dado, quais são os possíveis resultados que eu posso obter no lançamento de um dado? Eu posso obter o resultado 1, ou o resultado 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, tá? O conjunto, né, formado por todos os possíveis resultados que pode ocorrer em um experimento aleatório é chamado de espaço amostral e geralmente a gente representa com essa letra grega aqui chamada ômega, tá? Então, ômega, que é o espaço amostral, é todos os possíveis resultados do experimento aleatório que a gente está considerando. Qual que é o experimento aleatório? Lançamento de um dado, ok? E aí, a gente pode definir, por exemplo, um evento A. Qual seria um evento A, por exemplo, desse experimento aleatório? É obter um número par, tá? Obter um número par no experimento aleatório que eu estou considerando, ou seja, obter um número par no lançamento de um dado. Então, o evento A, quais são os possíveis resultados do evento A? Se a gente está considerando obter um número par no lançamento de um dado, e os possíveis resultados do lançamento de um dado está aqui, veja que o evento A é formado pelo número 2, pelo número 4 ou pelo número 6, né? Então, o conjunto A é formado pelos números ou pelos elementos 2, 4 e 6. Então, o evento A, que é obter um número par no lançamento de um dado, é composto por esses elementos aqui. Perceba que o conjunto A, que corresponde então ao evento obter um número par, está contido no conjunto ômega, que é o meu espaço amostral. Em outras palavras, o conjunto A é um subconjunto do espaço amostral, ou seja, o conjunto A que descreve os elementos do evento A é um subconjunto do espaço amostral. Então, olha, é qualquer subconjunto do espaço amostral. Qualquer subconjunto do espaço amostral é um evento.
é um evento desse experimento aleatório, ok? A título de exemplo, olha, um outro evento B aqui seria obter um número maior ou igual a 4. Então, olha, o meu conjunto B, que corresponde ao evento B, que seria obter um número maior ou igual a 4 no lançamento de um dado, seria formado pelos elementos 4, 5 e 6. Perceba que também, olha, o conjunto B, que corresponde a outro evento, também é um subconjunto do espaço amostral do experimento aleatório que eu estou considerando, que é o lançamento de um dado. Então, de fato, essa frase aqui, olha, vamos ler de novo. Olha, com base nos fatores que influenciam a probabilidade, assinale a alternativa que representa corretamente o trecho lido. Esse trecho lido aqui, ou seja, qualquer subconjunto do espaço amostral, é representado ou representa o evento, né? O evento de um espaço, o evento de um experimento aleatório. Então, a alternativa D é o gabarito da nossa questão. Assinale a alternativa que representa uma sentença aberta. Bom, essa questão envolve o conceito de raciocínio lógico, de proposições, né? O que é uma sentença aberta, uma sentença fechada. E para resolver, para analisar todas as alternativas, é importante a gente relembrar a definição. O que é uma sentença aberta e o que é uma sentença fechada. Tá? Perceba que essa questão foi cobrada no concurso para a Guarda Municipal da Prefeitura de Jacutimba de 2019. Vamos lá para as definições? Observe na tela. Bom, veja aqui que sentença aberta, ou sentenças abertas, são expressões que não podem ser identificadas como verdadeira ou falsa, tá? Não podem ser identificadas como verdadeira ou falsa. Nesse tipo de sentença, temos um valor desconhecido ou uma incógnita. Vamos aos exemplos. X mais 2 é igual a 7 é uma sentença aberta, por quê? Porque para a gente colocar, ou para a gente atribuir um valor verdade, aqui verdadeira ou falsa, né? Falar que ela é verdadeira ou falsa, depende muito do valor de x. Se o x for 5, ela vai ser verdadeira. Se o x for diferente de 5, ela é falsa. Mas a gente não tem como atribuir agora se é verdadeira aqui, olha. Se é verdadeiro ou falso, porque depende do valor de x, tá? 3x é menor que 12 também é uma sentença aberta. A frase, ela é uma ótima aluna de matemática, é considerada uma sentença aberta porque aqui, olha, ela é um termo vago, a gente pode substituir aqui por qualquer nome, nome próprio, né? Então, assim, nos concursos se usa muito frases assim, quando a gente tem uma frase com um pronome, assim, a gente diz que é uma sentença aberta, os concursos, as bancas consideram isso, ok? E 2x sobre 4 é um número inteiro, também é uma sentença aberta, porque vai ser o nome inteiro dependendo do número x, ou do valor que a gente atribui aqui para x, ok? Então, esses exemplos aqui, olha, veja que a gente não consegue atribuir um valor verdadeiro ou falso para essas expressões aqui embaixo, ok? Agora, qual que é a definição de sentença fechada? Olha, sentença fechada é toda expressão que podemos identificar definitivamente como verdadeira ou falsa. A gente pode atribuir um valor verdade, tá? Numa sentença fechada. Veja aqui os exemplos. Olha, 3 mais 4 é igual a 6. Veja que essa expressão a gente pode atribuir se ela é verdadeira ou falsa, tá? Nesse caso aqui é falsa. 7 é maior que 4. Essa expressão aqui também, ou essa sentença, a gente pode atribuir um valor verdade, né, porque está fechada. Veja que 7 é maior que 4, realmente é uma sentença verdadeira. Veja aqui o último exemplo, olha, Beatriz é estudante de medicina. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso baseado aqui na situação concreta, mas como eu disse aqui anteriormente, as bancas utilizam esse tipo de proposição aqui para dizer que é uma sentença fechada porque está atribuindo uma característica, está fazendo uma afirmação em relação a uma pessoa que, né, no caso, um substantivo concreto, uma pessoa que não existe, né, na verdade, assim, hipoteticamente. Né? Então é diferente aqui de ela. Ela é uma coisa vaga. Beatriz não. Beatriz já supõe que existe essa pessoa. Então, a gente pode atribuir a essa expressão o valor verdadeiro ou falso, ok? Então, baseado aqui, olha, nessas
Nessa explicação, vamos analisar cada uma das alternativas. Começando pela alternativa A. 4 mais 4 é igual a 8. Essa sentença ou essa expressão, a gente pode atribuir o valor verdadeiro ou falso? Podemos, né? Porque veja que não tem nenhuma incógnita, olha, não tem nenhum valor desconhecido, que é uma incógnita, que é um x, um y, um ela, um ele, tá? Então, e no caso aqui é verdadeira, matematicamente falando, tá? Então, 4 mais 8 não é uma sentença aberta, não é o gabarito da nossa questão. A gente está procurando aqui a sentença aberta. A segunda sentença, Carlos possui 5 filhos. Veja que aqui a gente tem uma afirmação, tá? E no caso, a gente está fazendo uma afirmação em relação a Carlos, que é um pronome próprio, é um substantivo próprio, e conforme eu disse, as bancas utilizam esse tipo de exemplo aqui para dizer que esse tipo de expressão, de afirmação, de proposição é uma sentença aberta, tá? Pode ser, a gente pode atribuir o valor verdadeiro ou falso, portanto, não tem nenhuma incógnita aqui, e então é uma sentença fechada no caso. A gente pode atribuir verdadeiro ou falso dependendo do caso concreto, ok? Alternativa, então não é o gabarito da nossa questão. Alternativa C. Clarice é uma excelente professora de história. Mais uma vez a gente tem um substantivo concreto aqui, tá? A gente está fazendo uma afirmação em relação a uma pessoa e então não tem a princípio um valor desconhecido, porque Clarice a princípio não é um valor desconhecido, não é uma incógnita. Então Clarice é uma excelente professora de história, pode ser verdadeiro ou falso, a depender da situação concreta. Como a gente pode, então, atribuir um valor verdade? Isso aqui não é uma sentença aberta, é uma sentença fechada, não é o gabarito da nossa questão. Finalmente, a gente tem aqui, olha, a expressão, ela é uma ótima profissional. Ela quem? Né? Quem que é? Veja que a gente tem um valor desconhecido aqui, né? Conforme eu disse, um pronome, ele vai ser encarado por todas as bancas como uma incógnita ou um valor. Como é um valor desconhecido, a gente não tem como atribuir se é verdadeiro ou falso que essa pessoa desconhecida é uma ótima profissional porque a gente não sabe quem é. Veja então que por trazer um valor desconhecido, uma incógnita, e a gente não conseguir identificar essa expressão como verdadeira ou falsa, essa expressão realmente é uma sentença aberta e é a única, né, sentença aberta aqui e constitui então o gabarito da nossa questão. Leia o trecho a seguir. Será verdadeiro quando as duas declarações conectadas forem verdadeiras, caso contrário, será falsa. Com base no cálculo sentencial, o trecho se refere a uma conjunção, disjunção, condicional ou bicondicional. Então, esse trecho aqui, essa afirmação se refere a que tipo de proposição composta? Tá? Perceba, então, que essa questão é uma questão de raciocínio lógico. A gente precisa saber a tabela verdade de cada um dos conectivos para responder essa questão aqui. Porque perceba que ele faz uma inferência, uma afirmação em relação às declarações conectadas, as proposições simples. Tá? Essa questão foi cobrada aqui no concurso de guarda municipal da Prefeitura de Jacutinga em 2019. Vamos relembrar qual que é a definição de cada uma desses termos aqui. Observe na tela. Veja aqui, o que é uma conjunção? Conjunção é uma proposição composta formada pelo conectivo e. Exemplo, Marcela é paulista e nasceu em Niterói. Então, a gente tem uma conjunção composta, uma proposição composta, né? A conjunção. O que é, então, a disjunção? Também é uma proposição composta formada pelo conectivo ou. Então, veja que a conjunção é o conectivo e, a disjunção é o conectivo ou. Olha um exemplo de proposição composta que é uma disjunção. João é médico ou engenheiro. Tá? Então, esse é um exemplo de proposição composta formada pelo conectivo ou, que também chamamos de disjunção. O que é um condicional? Condicional também é uma proposição composta formada pelo conectivo se então. Vamos ver um exemplo? Olha só. Se faz sol, então vou ao clube. Então, esse é um exemplo aqui de condicional. E, finalmente, temos uma bicondicional, que é uma proposição composta formada pelo conectivo se e somente se.
Isso aqui a gente usa mais na matemática, né? Veja aqui um exemplo. 3 é maior que 2, 6 somente C, 2 é menor que 3. E aí, aqui embaixo, olha, nós temos a tabela verdade de cada uma dessas proposições compostas. Olha, temos a conjunção, disjunção condicional e bicondicional. Vamos voltar lá atrás e verificar o que está falando, qual que é a afirmação, né, do enunciado. Observe. Veja que a afirmação diz o seguinte, olha, será verdadeiro quando as duas declarações conectadas, ou as duas proposições simples, tá, que formam a proposição composta, forem verdadeiras. Caso contrário, será falsa. Então, o que está dizendo aqui? Essa proposição composta só vai ser verdadeira quando as duas proposições simples forem verdadeiras. Se ao menos uma for falsa, a proposição composta é falsa. Já dá para perceber de qual tipo de proposição composta essa afirmação está falando? Veja novamente as tabelas verdade. Bom, em qual desses momentos aqui a gente tem que a proposição composta só é verdadeira quando as duas declarações que são conectadas? Por que são conectadas? Veja, olha, temos aqui, olha, uma declaração, essa parte aqui, olha, quando as duas declarações conectadas. Conectadas com o quê? Conectada com o conectivo, ok? Olha só, aqui é o conectivo. Então, olha, Marcelo é paulista, é uma declaração, nasceu em Niterói, é outra declaração. João é médico, é uma declaração, João é engenheiro, é outra declaração, tá? Então, aqui está conectado pelo OU, aqui está conectado pelo E, aqui pelo C, então, e aqui pelo C e somente C. E aí, então, agora se a gente tem condição de avaliar isso aqui, olha. É uma declaração que só será verdadeira, ou uma proposição que só será verdadeira quando as duas declarações forem verdadeiras. Caso contrário, ela é falsa. Veja que isso aqui coincide com esse... Ela está falando exatamente isso aqui, olha. Só é verdadeiro quando as duas declarações que formam a proposição for verdadeira. Veja, olha, quando P é verdadeira e ao mesmo tempo Q é verdadeira, então a minha proposição composta, que é formada por essas duas declarações conectadas aqui pelo conectivo E, é verdadeira. Veja, caso contrário, ó, é falsa. Porque na conjunção, ou seja, na proposição composta formada pelo conectivo E, se ao menos uma delas for falsa, olha, a minha conjunção é falsa, ok? Então, essa frase, ou essa declaração aqui, ou essa afirmação, se refere, então, a uma conjunção, que é uma proposição composta formada pelo conectivo E. Portanto, a alternativa correta e o gabarito da nossa questão é a alternativa A, conjunção. Com base na proposição A galinha põe ovo, assinale a alternativa que corretamente corresponde à sua negação. Precisamos então encontrar a negação dessa proposição A galinha põe ovo. Veja que essa questão ela foi cobrada na prova para a Guarda Municipal da Prefeitura de Jacutinga de 2019, nesse concurso público, e exige conhecimento de raciocínio lógico, tá? Então vamos lá. Temos aqui então, olha, uma certa proposição A. E aí, simbolicamente, como que a gente representa a negação dessa proposição A? Para representar a negação de uma proposição A gente pode utilizar dois símbolos. Ou a gente utiliza esse símbolo aqui, olha, que quer dizer não há, ou a gente utiliza esse símbolo aqui, que é o tio, olha, que também significa não há. Então, esses dois símbolos aqui, olha, significa o quê? Se a minha proposição A é a galinha põe ovo, então a negação não há ou não há, tanto faz aqui, seria o seguinte: a galinha não põe ovo. Isso que é a negação, né? A negação dessa proposição simples A aqui. Não põe ovo. Ok? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B aqui, no caso, não há, é a negação da proposição A, que a gente representa simbolicamente por esse símbolo. Aqui nesse caso, ó, esse símbolo aqui representa a condicional, tá? Se A, então B, e esse símbolo aqui é o símbolo de portanto. A gente utiliza quando a gente está
provando algum teorema na matemática, e lá no finalzinho a gente fala, portanto, acontece tal coisa, ok? Mas enfim, simbolicamente mesmo, a negação de uma proposição é dessa forma aqui, é com esse ou esse símbolo que a gente sinaliza, que a gente representa a negação de uma proposição simples. Alternativa B, alternativa correta. Sendo P, Q e R três declarações, é correto afirmar que o número de linhas da sua tabela verdade será de... Então, aqui é o número de linhas, tá? Da tabela verdade, se a gente tem três declarações ou três proposições simples. Essa questão é uma questão que envolve o conteúdo de raciocínio lógico tabela verdade, que foi cobrado no concurso para guarda municipal da Prefeitura de Jacutinga de 2019, ok? Vamos resolver? Bom, nós sabemos que o número de linhas de uma tabela verdade composta por n proposições simples é dada por 2 elevado a n, em que n é o número de proposições ou declarações que compõem essa proposição composta, tá certo? Como a gente tem n igual a 3, olha, porque são 3, n igual a 3 aqui, olha, são 3 proposições simples, então o número de linhas dessa tabela verdade, né, de uma eventual proposição composta por essas três proposições simples, P, Q e R, é igual a 2 ao cubo elevado à terceira, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Esse produto aqui, olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Portanto, uma proposição composta por essas três proposições simples tem uma tabela verdade composta por 8 linhas, o que torna aqui a nossa alternativa C o gabarito da nossa questão. Leia a proposição a seguir. João é médico e Pedro é engenheiro. Com base nas simbologias lógicas, assinale a alternativa que melhor representa a proposição composta. Então, nós devemos traduzir essa proposição composta aqui para a linguagem simbólica, é o que está falando aqui. Perceba que essa questão é uma questão de raciocínio lógico, que envolve os operadores, né, lógicos, principalmente a simbologia, e foi cobrada no concurso para guarda municipal da Prefeitura de Jacutinga de 2019. Vamos lá? Bom, o que a gente tem aqui numa proposição, como, né, que uma proposição composta ela é formada? Toda proposição composta é formada por uma ou por mais de uma, na verdade, né, proposição simples. Veja que a gente tem duas proposições simples aqui, e aí simbolicamente, ele representou João é médico, essa proposição simples, pela letra P, e Pedro é engenheiro, ele representou pela letra Q. E aqui o E, a gente tem um conectivo, que a gente chama de conjunção, tá? E nós temos, são três conectivos quando a gente está tratando de lógica proposicional. O conectivo E é representado por esse símbolo, por um chapeuzinho. O conectivo OU é representado por esse símbolo, é um Vzinho, é o inverso do E. O conectivo C, então, ou a condicional, né, que a gente chama, é representado pelo símbolo, pela flechinha, e o C e somente C e somente C é representado pela flechinha do duplo sentido, né? Essa flechinha aqui. E aí, olha como ficaria cada uma dessas alternativas aqui. Veja, simbolicamente, a alternativa é P e Q, ou seja, João é médico, considerando que P é a proposição João é médico e Q é a proposição Pedro é engenheiro, ok? Então, P e Q, nessa simbologia aqui seria João é médico e o E aqui, Pedro é engenheiro. Veja que é o conectivo E. Alternativa B, P ou Q, ou seja, João é médico ou Pedro é engenheiro. Alternativa C, esse símbolo aqui indica se P, então Q, que é a nossa condicional, né? Se João é médico, então Pedro é engenheiro. E, finalmente, a alternativa D, temos o símbolo aqui da bicondicional. É P, C e somente C, Q. Ou seja, João é médico, C e somente C, Pedro é engenheiro. Perceba que o que coincide aqui com a nossa alternativa, veja que
temos aqui o conectivo E, né? Uma conjunção. Então, a gente tem esse símbolo aqui, olha, que coincide então com a nossa alternativa A, tá? Ou seja, João é médico, P, e Pedro é engenheiro, P e Q. João é médico, Pedro é engenheiro e Pedro é engenheiro. A alternativa A é o gabarito da nossa questão. Leia a frase a seguir. Associamos determinada palavra a resultados lógicos sempre falsos. Assinale a alternativa que completa corretamente essa lacuna. Perceba que essa é uma questão que envolve o conceito de raciocínio lógico e foi cobrado no concurso para a Guarda Municipal da Prefeitura de Jacutinga, em 2019. Antes da gente preencher essa lacuna, vamos verificar qual que é o conceito, a definição desses conceitos aqui, olha, de tautologia, contradição, contingência e disjunção. Vamos lá? Observe na tela. Bom, vamos ver o conceito aqui, então, de tautologia. Tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Uma contradição é uma proposição composta que não pode ser verdadeira. Tá? Não pode ser verdadeira, ou seja, quando uma proposição composta é falsa em todas as linhas de sua tabela verdade. Contingência é uma proposição composta que pode assumir valores verdadeiro ou falso a depender dos valores das proposições componentes, das proposições simples componentes. E a disjunção é uma proposição composta formada pelo conectivo ou. Então veja, qual que é a definição que melhor se encaixa nessa frase? Veja, o que melhor se encaixa nessa frase é a palavra ou é o conceito de contradição. Veja, olha aqui, associamos a palavra contradição a resultados lógicos sempre falsos, é o que está dizendo aqui embaixo. Então, a alternativa correta é a letra B. Você quer ver um exemplo? Vamos supor que a gente considere aqui, olha, a nossa alternativa P, tipo, sou professor. Então, a negação da posição simples P é não sou professor. Vamos fazer a tabela verdade da proposição composta por P ou, na verdade, é P e não P. P e não P, tá? Esse símbolo aqui é para indicar um E, né? O conectivo E ou uma conjunção. Então, o que a gente tem aqui? Vamos fazer, então, a tabela verdade, ó, P, não P, e aí, finalmente, P e não P. Sou professor e não sou professor, tá? Veja que só no português a gente já percebe que isso é uma contradição, ok? Mas vamos ver aqui, olha, que vai dar falso em todas as linhas da tabela verdade, olha. Quais são as possibilidades de valor verdade que a gente tem aqui? A gente tem verdadeiro, 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 falso. Aliás, não tem essa possibilidade, né? Porque quando P é verdadeiro, não P é falso. Então temos quando P é verdadeiro, não P é falso. E se P é falso, não P é verdadeiro, ok? Para quando a gente tem uma proposição e a sua negação, uma proposição simples e a negação, a gente só tem essas duas possibilidades de combinação de valor verdade. Porque não tem como P ser verdadeiro e não P ser verdadeiro também, ou P ser falso e não P ser falso ao mesmo tempo, tá bom? Porque a gente está tratando da mesma proposição simples. Então, veja, P e não P, né? Veja que a gente tem um conectivo E. O conectivo E só vai ser verdade quando as duas forem verdade ao mesmo tempo e falso nas demais situações. Aqui é a tabela verdade do conectivo E. Então, falso e verdadeiro no E, na conjunção, eu tenho uma proposição composta falsa. Falso e verdadeiro, mais uma vez, eu tenho uma proposição composta falsa. Veja, olha, que na tabela verdade dessa proposição composta P e não P, eu tenho todas as linhas da tabela verdade, olha, todas as possibilidades igual a falso. Então, essa proposição aqui, olha, P e não P, ou sou professor e não sou professor, é um exemplo de contradição, ok? Então, eu só coloquei isso aqui para dar um exemplo de contradição. Porque, conforme eu acabei de explicar, a palavra fica então correta. Olha, associamos a palavra contradição a resultados lógicos sempre falsos, conforme aqui em cima. Então, a alternativa correta é a alternativa B de fato.